a ressurreição de Jesus Cristo. E nós afirmamos isto com clareza, com muita verdade, e muitas vezes afirmamos até com certa naturalidade, e não nos damos mais conta de que afirmar que alguém ressuscitou dentre os mortos é na verdade uma loucura, insanidade. Ou você vê isso acontecendo todos os dias? É comum um sepulcro se abrir e a pessoa sai andando? Mas parece assim que muitas vezes nós ficamos dessensibilizados com essa mensagem. Parece que assim o nosso coração não consegue mais sentir aquilo que de fato ela representa. Mas a bem da verdade é que a gente vai perceber a diferença que ela faz nas nossas vidas no dia quando nós estaremos frente a frente com a morte. Então sim, a gente vai perceber o poder que tem acreditar de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas eu e você, se cremos em Jesus Cristo, se aquela oração que nós fizemos antes de fato foi sincera, nós podemos dizer: nós vamos ressuscitar. Você imagina o que isso significa? A loucura salvadora que isso é. Mas aí eu pergunto, por que a história é assim? Por que alguém teve que morrer e ressuscitar por nós? O amor de Deus é a chave para a gente entender a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus nos criou perfeitos, maravilhosos, sem pecado, para estarmos em comunhão com Ele. Nós poderíamos viver eternamente uma vida sem dor, sem lamento, sem choro, sem nada do que é ruim, e tudo perfeito, tudo maravilhoso. No entanto, algo aconteceu nessa história. O ser humano pecou. Eu e você pecamos. Não é só Adão e Eva que pecaram, mas Adão e Eva, eles estão na Bíblia representando o meu e o teu pecado, ou seja, nós pecamos. Ou não é assim contigo? Todos nós pecamos, é óbvio. No entanto, se Deus é santo, nós pecamos, nós começamos a nos afastar desse Deus, nós começamos a caminhar para a morte, e desde então, todas as coisas que a gente faz, nós somos tendencionados a caminhar para a morte. É só olhar para a nossa vida. As coisas que nós gostamos, as coisas que mais nos dão prazer, geralmente, em muita parte, são coisas que nos levam à morte, até morte biológica, eu estou falando. Vícios, prazeres desenfreados e tantas outras coisas que acabam nos levando para um caminho quando muitas vezes nós viemos a sofrer por eles. Ou seja, nós caminhamos para a morte. E por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus e caminhamos também para a morte eterna. E morte eterna significa dizer separação de Deus eterna, inferno, condenação. Isso é o nosso destino. Deus é justo, por isso Ele precisa nos punir, porque senão Ele não faz justiça. No entanto, Deus também nos ama e Ele não quer nos punir. E aí entram em choque o amor de Deus e a sua justiça. E nesse momento, Deus bola o plano da salvação. O que Deus faz? O pecador precisa morrer, sim, é verdade, mas Deus mesmo vem ao mundo, se torna a gente, como a gente, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e Ele mesmo morre por nós. Você consegue imaginar? Só até aqui essa história já é uma loucura. Deus que morre, Deus morrendo numa cruz, mas essa é a nossa história maravilhosa, essa loucura que nos salva, de que eu deveria estar pregado naquela cruz, mas por causa do amor de Deus, Ele mesmo veio e entregou o seu Filho para morrer por nós. Você que tem filhos, você que é pai, consegue imaginar o que Deus fez ao entregar o seu único Filho amado para morrer na cruz? Essa história até aqui, ela já é maravilhosa. Então agora nós temos o perdão dos nossos pecados, nós podemos chegar perto de Deus, nós podemos começar a viver uma vida nova junto com Ele. Mas essa história ainda não termina. Essa história segue com a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, mas Ele não só morreu, mas Ele também venceu a morte em nosso lugar. O fato de Jesus ter ressuscitado, Ele atesta, Ele garante que eu e você, se cremos nele, também podemos ressuscitar. Por mais que a minha vida aqui se acabe, ainda que o sangue não corra mais nas minhas veias, ainda que o meu coração não pulse mais, a história não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa, porque o que vem depois é uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Então, o que são os nossos 50, 60, 80 ou até 100 anos diante da eternidade? A nossa vida aqui é só o começo para uma vida eterna.
Isso faz toda a diferença. Mas como pode ser isso na ressurreição? Como é que pode que um corpo que morreu vai ressuscitar? Bom, primeiro ponto que a gente tentando entender a ressurreição, a gente fala de uma realidade que nós não conseguimos atingir. A gente aqui na Terra, o ser humano, tentar entender as coisas do céu, ressurreição e vida eterna, seria assim mais ou menos como um peixinho dentro do aquário, tentar entender como é que pode o passarinho voar. Consegue imaginar? O peixinho que sempre viveu lá dentro da água, sempre lá dentro do aquário, agora ele quer entender como é que pode que o passarinho voa. Está longe, está fora do alcance do entendimento dele. Assim é a gente, como peixe, tentando entender o que vem depois da morte. A ressurreição de Jesus Cristo, a gente é limitado. No entanto, a Bíblia nos dá algumas pistas de como é essa ressurreição. Como é que vai ser o corpo quando eu ressuscitar? Eu tenho um dedo amputado, eu tenho uma perna amputada, eu tenho uma doença. Lá eu também vou ser doente. A Bíblia fala que o nosso corpo na ressurreição será um novo corpo. Parece incoerente essa frase, mas é assim mesmo. O nosso corpo na ressurreição será um novo corpo. Ao mesmo tempo que eu serei eu, você será você, a sua identidade estará preservada. O corpo da ressurreição será um novo corpo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele permite que a gente entenda isso um pouquinho melhor. Ele dá o exemplo de uma semente. 1 Coríntios capítulo 15, ele responde essa pergunta de como vai ser esse corpo. No versículo 35, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo eles vêm? Insensato, ele responde, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar, a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Se a gente olhar uma pequena semente, seja de qualquer árvore, no caso aqui está falando do trigo, essa pequena semente colocada na terra, ela precisa morrer para que possa nascer a árvore. E se você olhar, a árvore que nasce daquela semente não é parecida fisicamente, né? Não é parecida, mas é aquela mesma semente que deu origem para aquela árvore. No versículo 42, Paulo segue explicando isso, dizendo assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ou seja, um corpo que se corrompe, que perece, que apodrece, que se machuca, que envelhece. Ressuscita na incorrupção, ou seja, um corpo maravilhoso, perfeito, eterno. Estão vendo essas diferenças, como da semente e da árvore. Um corpo que envelhece, um corpo que não envelhece. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aqui uma outra diferença, aqui nós somos fracos, lá haverá todo o poder da parte de Deus para nós. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo da ressurreição será um corpo dito corpo espiritual. Ao mesmo tempo que é o nosso corpo, será um corpo transformado, um corpo espiritual. De novo, para a gente tentar poder entender um pouquinho disso, o próprio Jesus nos deu o exemplo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam com medo, trancados dentro de um quarto, portas trancadas, e de repente Jesus aparece entre eles. Se as portas estavam trancadas, não tinha como alguém entrar, até porque os discípulos estavam trancados porque estavam com medo da perseguição. De repente Jesus aparece lá no meio deles. Por onde que entrou? Ou seja, o corpo de Jesus já não está mais limitado às barreiras físicas, é um corpo espiritual. No entanto, mesmo que na primeira olhada os discípulos não o reconhecem, porque é um absurdo alguém ter ressuscitado, eles, depois que Jesus fala, eles reconhecem o próprio Jesus. Então, era o mesmo corpo, porém um corpo transformado, um corpo diferente, um corpo perfeito. Ficou ainda as marcas dos pregos na cruz para que os discípulos crescem que de fato fosse Jesus. Mas o corpo que nós teremos no céu, na glória, na ressurreição com Cristo, será um corpo maravilhoso. E aí você esquece todas as tuas doenças, todas as tuas falhas, tudo isso é daqui, é dessa terra. Lá você vai viver perfeitamente, maravilhosamente, em comunhão com o nosso Deus, de uma maneira que a gente nem consegue imaginar. Eu creio que Jesus pagou pelo meu pecado, morreu na cruz e venceu a morte em meu lugar. Por isso o meu lugar lá está garantido. E eu espero que o teu também esteja. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Ele fazer a transformação lá dentro, e você pode se agarrar com toda a firmeza também nessa esperança da vida eterna e da ressurreição.